Então, boa noite. Eu não posso falar para trás mesmo, embora tenha visto de longe, porque sou profissional de futebol e a gente acompanha tudo, tá? Mas tu sabe que o futebol não é um lugar de justiça, né? Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje. Fizemos. Achei que a equipe se entregou ao máximo daquilo que podia fazer, daquilo que queríamos fazer de comportamento, primeiro falando de comportamento. Esse comportamento, tirando 2 minutos iniciais do jogo em que entrou meio atrapalhada, deu controle absoluto do jogo, com 77% aí de posse, que é raro, em qualquer jogo é raro, né? 26 conclusões contra 6, deu uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje. Aonde reside-se o problema na nossa avaliação, que a gente tem que fazer melhor com 77% de posse de bola, que a gente precisa ter um pouco mais de calma com 77% de posse de bola, que em determinados momentos a gente foi afoito, ajudou o adversário a defender com a sua proposta, que era uma proposta lógica, né? E faltou um jogo em determinados momentos um pouquinho mais lúcido para criar oportunidades mais claras, além daquelas que a gente criou com esse volume, com esse conteúdo. Onde eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Eu acho que isso é bem claro entre nós, né? Quando assumimos o trabalho, falamos sobre isso com os jogadores, falamos sobre estruturar uma equipe, acho que a equipe começa a se estruturar como equipe. A partir daí tem que ter as resoluções que todas as equipes têm. Quando uma equipe como a nossa tem esse tipo de problema, quando vai enfrentar uma equipe que as linhas estão mais baixas, esses problemas eles ficam mais evidenciados. Quando você vai jogar contra uma equipe que tem mais espaço em campo, às vezes não aparece tanto. Então é isso que a gente tem que resolver, é isso que estamos trabalhando. Mas vou ressaltar que a equipe se entregou ao máximo para tentar desmanchar a vantagem de 3-2, que na minha opinião foi deixado acontecer em 5 minutos de jogo lá, e que não foi também possível ser executada hoje, pelo menos para penalidades máximas, por um erro grave da arbitragem. Eu acho que a gente não pode deixar de falar. Mano, desde que tu assumiu o Grêmio, hoje o Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 9 jogos sob teu comando, o Grêmio venceu uma partida. E hoje uma eliminação para o CSA, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Em mais de 100 minutos, o Grêmio não conseguiu fazer um gol para, pelo menos, levar as penalidades. Qual a tua responsabilidade diante de tudo isso que tu já mencionou, do Grêmio não conseguir converter em gols? E como acreditar que tu é o técnico ideal para tirar o Grêmio desse cenário incômodo na temporada? Tu já acha que deve mudar? Não posso opinar daí. Não. Minha pergunta é para ti. Se tu levou o assunto para esse lado, tu já deve estar com uma tendência, né? Não, só um questionamento para ti. Tá bom. A responsabilidade é toda minha. Tudo bem, mano. Boa noite. Primeiro, meus sentimentos pelo episódio do fim de semana. Eu quero lhe questionar sobre o sistema defensivo do Grêmio, porque desses 9 jogos sob o seu comando, em apenas um, o Grêmio teve Wagner Leonardo e Walter Kahneman juntos, atuando, Wagner pela direita no jogo de hoje. Por que esse sistema, que hoje rendeu bem, não foi testado em outros episódios que tiveram falhas do jogador que vinha sendo utilizado por você, que era o Gemerson? Eu acho que tu tocaste num termo bem coerente, assim, sistema defensivo. É realmente um sistema. Eu achei que a gente melhorou o nosso sistema defensivo, independentemente de quem esteja jogando.
E eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente hoje não jogou da maneira como a gente estava jogando nos outros jogos. A gente colocou o Ronald como um terceiro zagueiro, uma linha de 3, para não ser zagueiro, porque não é zagueiro. E isso propiciou jogar com 2 volantes canhoto, um mais pelo lado, construindo, e um como sobra, como líbero, que a gente fez com o Wagner Leonardo. Era necessário fazer isso para 2 zagueiros canhotos, para a gente poder utilizá-los. A gente achou que hoje cabia bem empurrar Marlo já para a linha mais de frente, abrir bem para dar amplitude do outro lado com o kick. Então a gente não jogou no mesmo sistema dos outros jogos. A gente teve que mudar o sistema para poder utilizar os 2 zagueiros canhotos. E achei que funcionou bem, sim. Mesmo, tenho a mesma opinião como tu. Vamos ver se evoluímos para estar bem contra outros adversários, às vezes com menos volume. Hoje a tendência é que tivéssemos o controle do jogo. Então, quando você tem o controle do jogo, empurramos um jogador mais à frente e conseguimos fazer isso. Mas contra adversários que não tenhamos tanta posse e tanto controle, temos que ver se isso funciona bem também, porque a situação é diferente. Mano, aqui, um gancho sobre essa resposta do sistema de defesa que você explicou agora e tinha explicado em outra oportunidade, que até no Fluminense, quando tivesse 2 zagueiros canhotos, também fez uma adaptação ali para esse jogo. 2 zagueiros canhotos? Acho que foi no Fluminense ou no outro, ou no Cruzeiro, que você usou um exemplo em uma outra coletiva, que fez uma adaptação para poder usar esses 2 zagueiros canhotos. O Ronald, por exemplo, para o final de semana, ainda é uma tendência, tendo essa zaga canhota com esses 2 zagueiros em relação ao João Pedro. E, se me permite uma outra questão, o volume do primeiro tempo, principalmente em finalizações do Grêmio, foi muito grande. No segundo tempo, me pareceu que no final para o jogo o time deu uma decaída nesse volume de finalização, não no de posse. Isso pela mexida, a saída do Monsalve, daqui a pouco não ter sido um outro meia de característica mais de armação, como o Monsalve tem essa característica. Qual? Daqui a pouco o Natan, que era a opção hoje que estava no banco. Me surpreendeste. Para fazer o time daqui a pouco manter essa ideia como foi no primeiro tempo. Olha, como a gente pretendia colocar um ala direito a partir da saída do Ronald, para ser mais agudo pelo lado, não ia ter jeito, eles iam fechar. E a gente enfiou 2 atacantes na área para ter presença de área. A gente tinha que ter volume pelo lado para usar essa presença de área do lado, tá? Então a gente manteve os 2 volantes para dar sustentação e colocamos um homem pelo lado para fazer a jogada aguda pelo lado. Trouxemos Alisson um pouquinho para dentro para se juntar, para ser quase um terceiro atacante enfiado em cima da linha de defesa. Acho que funcionou em alguns aspectos bem, né? Achei que a gente poderia ter distribuído melhor os nossos atacantes em cima dos 2 zagueiros, principalmente, depois 3, né? Que eles encerraram com 3, para que as bolas cruzadas na área sempre alguém puxasse no primeiro zagueiro da zona para fazer a bola passar por aí. Eles tiraram algumas bolas em sequência, porque os 2, principalmente o zagueiro da direita é muito bom, e ganhou nessa bola aérea, porque a gente não puxou como poderia ter puxado mais vezes aí na frente, na hora dos cruzamentos, principalmente os cruzamentos da esquerda. Treinamos um pouco ontem essa formação final, com ala e com 2 homens enfiados, tá? E na última parte do jogo, se fosse necessário, a gente utilizar. Dá para melhorar, sim, né? E existe uma tendência meia lógica, que a bola demora muito para entrar, o time fica um pouco afoito e simplifica e quer cruzar bolas na área um pouquinho em demasia. Pode melhorar. Boa noite, mano. Tudo bem? Aqui. Mano, eu queria te perguntar sobre o Cristaldo. Pouco depois de você chegar, você disse que queria dar confiança a esse jogador e que ele era um jogador que poderia ser muito bem aproveitado na equipe. Porém, hoje, ele não foi relacionado
pela questão do limite de estrangeiros, pelo que se sabe. E nos últimos 2 jogos contra São Paulo e Bragantino ele ficou no banco. Essa escolha é só por uma questão física ou puramente pelos estrangeiros, ou também passa por uma questão de desempenho, já que ele começou contigo recebendo bastante oportunidades e depois não recebeu tantas? E para complementar, essa questão do meio-campo, para ti é uma incógnita ainda? Porque você já jogou com Cristaldo, já jogou com Monsalve, já jogou com Natan, hoje terminou um jogo que precisava vencer sem nenhum jogador dessa característica, né? Para ti, essa posição ainda é algo a ser resolvido? Obrigado. Bom, tu mesmo respondeste que Cristaldo não foi relacionado por um limite de estrangeiros, eu só posso relacionar 9. Hoje Kahneman jogou, então o Kahneman preencheu uma das vagas, né? A gente teve Vila Sante como o segundo jogador e depois a gente tinha trabalhado ontem com os outros jogadores todos para que eles fossem alternativa e eu tive que optar, tá? Acho que a gente tem oscilado ainda, não temos um rendimento constante de ninguém ainda que seja assim, ó, indiscutível, isso aqui é isso e pronto. Mas eu sempre vejo a questão mais ampla, assim, eu acho que a nossa questão não é desse ou daquele, é do meio-campo de um modo geral. Eu acho que nós temos que achar esse meio-campo ideal para a gente e vamos trabalhar para que isso aconteça logo. Eu penso que a gente precisa achar um 4º jogador para estar aí. Eu acho que pode fazer o meia principal crescer de produção. Ele precisa de ajuda de um outro meia. Acho que já falamos mais ou menos sobre isso, né? É muito difícil um meia sozinho sustentar isso tudo que é a armação da equipe, que é chegar na área, então sempre fica faltando um pouco. Tá? E é isso que nós vamos buscar. Um 4º jogador para estar aí. Mano, boa noite. Primeiro, meus sentimentos pelo episódio do final de semana. Obrigado. Queria te questionar algo parecido que, fazendo um somatório dos últimos 2 jogos, né? Aquela postura que o Grêmio teve, e também fazendo a ressalva de que vocês estão contestando decisões de arbitragem que os comentaristas de arbitragem apontam que realmente o Grêmio foi prejudicado nessas questões. Mas é a 8ª vez que o VAR chama e o árbitro não modifica a sua postura. A gente, para não dizer que a gente não fala quando a gente é beneficiado, eu quero deixar bem claro aqui que no futebol a vida inteira a gente foi favorecido e foi prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. E é isso que nós estamos falando. Não é possível que nas 8 vezes que foi chamado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão ou a decisão deveria ser a favor do Grêmio. É isso que nós estamos falando, tá? É isso, para ficar bem claro para todo mundo. Mas assim, a minha questão... A bola foi longe do jogador que caiu, a bola foi cabeçada pelo Wagner Leonardo, longe. O jogador que estava aí não ia participar da bola. O jogador do CSA empurrou Kahneman em direção ao jogador, ao outro jogador. Então tudo isso é bem nítido na imagem. Então não é possível que você vá lá e não enxergue isso, porque está claro para todo mundo. Tá? Nós estamos falando disso. Uhum. Tá? Não, perfeito. Só em relação à minha questão, é que a gente viu a forma como o Grêmio jogou em São Paulo, bem defensivo, tentando valorizar a vantagem que conseguiu construir no contra-ataque. E hoje também, assim, pelas minhas contas, dos 16 jogadores que tu utilizou, só Thiago Volpe, Wagner Leonardo e Lucas Esteves não passaram por seleção de base ou seleção principal dos seus países. Tem jogadores que estão hoje na seleção principal dos seus países. Agora que tu tens uma plataforma tática estabelecida, hoje teve essa mudança, mas não falta performance. Como é que consegue tirar performance? O grupo não é tão ruim quanto muitas vezes o torcedor reclama. A gente vê que são jogadores de histórico, pelo menos, né? De outros momentos do Grêmio já teve jogadores que não tiveram essa mesma, vou usar a expressão grife, mas não é uma coisa pejorativa, mas de hoje, de 16, 13 com histórico de seleção contra o adversário da Série C. Como é que tu encontra agora essa performance dos jogadores que não tá aparecendo?
Eu abordei rapidamente o assunto de performance quando cheguei aqui e até escutei aí paralelamente que era uma observação antiética. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje nós tivemos, acho que o 5º ou 6º jogador com lesão muscular durante o jogo, sentindo um problema de desconforto muscular. E eu avisei os jogadores que se cuidassem muito fora de campo, que na transformação do trabalho se corria um risco muito grande de termos lesões musculares. Porque a carga de força, porque na filosofia de trabalho escolhido, era muito diferente daquilo que acreditamos nós seja necessário para jogar de 3 em 3 dias no futebol brasileiro. Isso deixa um time muito abaixo. Agora começamos a ganhar alguns, agora começamos a competir como competimos hoje, tá? E não escolhemos ficar defensivo contra o São Paulo. Ninguém escolhe ficar defensivo. É ruim ficar defensivo. É muito melhor ser ofensivo. Mas existe uma comparação. Sabe quanto tempo está o treinador do CSA? 1 ano. Está num mês. E jogamos 8 jogos nesse 1 mês. Tá? Então, nesse negócio não tem milagre. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas certas, tem que modificar aquilo que a gente acha que não está bem. E isso leva tempo. Tá? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Mano, aqui. Quero te ouvir um pouco mais sobre esses erros de arbitragem, se é possível mudar alguma coisa em termos de comportamento, de, enfim, atuação do time, o porquê que o Grêmio é tão visado nesse tipo de erro, e hoje ficou nítido do árbitro, e te ouvir também em relação ao torcedor, né? A gente fala da importância do torcedor para ter uma arena lotada e empurrar o time, e de novo hoje uma média de público bem abaixo, 13 mil pessoas, no jogo contra o Santos foi o maior público que tu teve aqui na arena com 27 mil, e mesmo assim não é uma arena lotada. Como fazer para trazer essa paciência para o torcedor, para que o torcedor compreenda o momento, para que o torcedor também avalie esses erros no momento de avaliar o teu trabalho? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse contexto. Olha, nós não temos nada para reclamar do torcedor, né? É muito duro você ouvir que você é um time sem vergonha, claro que é muito duro, mas a paixão, a sequência de resultados, as coisas que acontecem dentro do campo, leva o torcedor a externar, como fez no final do jogo. Mas ele ajudou o jogo inteiro, ele tentou ajudar a equipe. E nós temos que fazer mais para trazê-lo de volta para a arena. O papel é nosso, não é o torcedor, né? Achei que em determinados jogos, como diante do Bragantino e tal, foi no detalhe que a vitória não veio. Acho que a gente mereceu vencer o jogo do Bragantino, não mereceu vencer o jogo do São Paulo, embora teve a chance de vencer aos 30 e poucos do segundo tempo. Marlon entrou cara a cara, poderia ter mudado a história do jogo. Na última bola do jogo poderíamos ter empatado, porque o futebol é assim, né? Mas eu procuro ser coerente com aquilo que falo lá para os jogadores, da mesma maneira que falo aqui para o torcedor, através de vocês, tá? A gente precisa aproveitar essa postura, essa dedicação, essa entrega, para que quando pudermos trabalhar, e agora vamos parar para poder trabalhar e treinar logo, a gente construir algo mais palpável de jogo que comprove isso, que a gente está no caminho e que pode melhorar dentro da temporada. Esse é o caminho. Mano, aqui meus sentimentos também pelo ocorrido com a sua família. Obrigado. Você respondeu ao colega que vai acontecer, uma questão de performance, né? No futuro você está afirmando que isso irá acontecer. Mas você não tem medo que esse vai acontecer seja tarde demais para evitar o pior na temporada?
Não. Porque o Grêmio, a gente está indo para uma sequência de 1 vitória em 9 jogos. Um desempenho muito abaixo do que a torcida espera. E quantas derrotas? Tem 3 derrotas, se não estou enganado. Só que não acontecem as vitórias. No Campeonato Brasileiro, 2. Mas uma eliminação na Copa do Brasil. Sim. Então, não tem medo de acontecer uma recuperação muito tardia e acontecer o pior, porque a gente vem uma sequência de últimos anos sofrendo muito, né, com receio de estar na parte de baixo. Em 2021 aconteceu uma tragédia. Não tem esse receio de acontecer muito tarde essa recuperação? Eu acho que a gente precisa fazer todo dia aquilo que a gente acredita que tem que ser feito. Medo é uma coisa que não resolve problema nenhum. Tá? O que resolve o problema é trabalho, é dedicação, é entrega, é correção de rumo das coisas que podemos fazer. Tá? E o teu colega fez uma relação dos jogadores. Os jogadores têm qualidade. Os jogadores passaram e demonstraram isso nas suas trajetórias, por isso estão aqui. Tá? Eu acho que é fazer do nosso elenco um elenco mais completo em termos de opções. Não serão muitas contratações, certamente não serão muitas contratações, você sabe disso, mas jogadores que preencham aquilo que nós entendemos que precisa ser preenchido para fazer outros jogadores crescerem de rendimento que estão aqui e que são a maioria do nosso elenco que tem qualidade para isso. Mano, meus pêsames também. O que a gente está vendo do torcedor ultimamente, nas últimas partidas, é uma indignação com a arbitragem, né? Essa reclamação constante dos números que você citou aí da análise do VAR, mas também essa desconfiança em relação ao desempenho do time, né? Essa falta de vitórias, na avaliação do senhor, o quanto por esses erros de arbitragem, essa falta de análise da arbitragem nesse momento aí no futebol brasileiro, o quanto a falta de capacidade daqui a pouco do time segurar uma vitória ou conseguir uma vitória, como não aconteceu hoje aqui na Arena. Tem essa porcentagem, tem esse divisor para explicar o momento do Grêmio também, essas vitórias não estarem acontecendo no seu comando? Em nenhum momento a gente chegou aqui e colocou na arbitragem todas as justificativas pelas quais nós não estamos vencendo. Pelo menos da minha parte, vocês nunca ouviram. E seria um erro absurdo de nossa parte se nós achássemos que isso explica tudo, né? Nós tivemos várias vezes na frente do marcador desde que eu estou aqui, né? 5, 6 vezes eu acho que estivemos à frente. E também deixamos o adversário empatar e às vezes até virar, como foi o caso da Copa do Brasil. Então isso é erro nosso, né? Mas existe no futebol algumas coisas que são necessárias. Eu só quero que eles acertem. Aí nós vamos ver o quanto que é a nossa culpa sozinha. Vamos pedir que eles acertem. E depois vamos analisar também a nossa. Aí podemos chegar aqui na frente e ser cobrado por aquilo que é só a nossa parte. Eu acho que é correto.